Oi, pessoal, tudo bem? Que alegria estarmos juntas novamente. E mais um programa super especial nesse mês dos pais. Vocês estão gostando dos nossos programas? Como vocês perceberam, a gente escolheu grandes homens aqui da nossa igreja, os nossos queridos pastores. Mas antes da gente entrar, eu quero lembrar vocês dos nossos meios de comunicação. O nosso Instagram é o @maternidadenareal.ipptv. O nosso e-mail é o maternidadinareal@ippinheiros.org.br e o nosso chat, que você pode conversar conosco durante o programa. Sempre tem uma de nós para responder ali e conversar com vocês. Além disso, eu quero lembrar da nossa campanha para a gente atingir 1,5 milhão de inscritos no canal. Compartilhe esse vídeo, compartilhe o nosso canal. Através disso, esse programa pode chegar a muitas outras pessoas. Nós contamos com você. E como eu falei, nossa conversa hoje é sobre os pais da Bíblia. Você já parou para pensar quantos homens são citados com os filhos na Bíblia, na palavra de Deus? Quanta coisa que eles podem nos ensinar. E antes da gente falar um pouquinho, eu quero chamar o nosso Papo de Pai, que está super especial com o presbítero Alain. Pode rodar o quadro. Olá, meu nome é Alain e esse vídeo é para falar o que é paternidade para mim. Eu sou pai da Gabi, da Fefe. Gabi com 17 anos, vai fazer agora em outubro, e Fefe vai fazer 15 em outubro. É uma bênção do Senhor, é um grande privilégio ser pai da Gabi e da Fefe. Ao mesmo tempo que é um privilégio, uma bênção do Senhor, também é uma grande responsabilidade, porque Ele nos ensina na palavra dEle como devemos ensinar os nossos filhos nos caminhos dEle. Lá em Deuteronômio 6:7, ele fala para que nós devemos inculcar a palavra do Senhor na cabeça dos nossos filhos. E é a nossa responsabilidade fazer isso, né? E que a minha oração é que elas possam crescer em estatura e graça, que elas possam ser mulheres abençoadas, mulheres que façam diferença na vida das pessoas que estão em volta dela e na sociedade. Então, para mim, mais uma vez, a paternidade é um grande privilégio e uma bênção. E dou graças a Deus por esse grande privilégio que Ele me deu de ser pai da Gabi e da Fefe. Um grande abraço. Tchau, tchau. Que legal que a gente poder conversar sobre isso. Obrigada, Alain, obrigada por expor a sua paternidade tão lindamente. E a gente está falando aqui sobre os pais da Bíblia. E quando a gente olha para eles, a gente vê que eles eram homens comuns, com erros e acertos. E é sobre isso que a gente vai conversar, porque através deles a gente pode aprender muito e trazer muita coisa para nossa casa de aprendizado. E hoje, para conversar sobre isso, estamos aqui eu, Sussu, matando a saudade da nossa roda, a nossa querida vovó Zu, que também está aqui na roda, e o pastor Vinícius. Pastor, se apresenta para a gente. Olá, boa noite, meninas. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Lise, uma alegria a gente poder estar aqui para compartilhar. Eu sou o Vinícius, da Michele, casado com a Michele, e nós temos o Tiago, de 12 anos, e o Davizinho, de 4 anos, né? Então, essa é a nossa família, e aqui em São Paulo, há pouco mais de 1 ano e meio, em novembro a gente completa 2 anos. Vindo, né, a trabalho pela Sociedade Bíblica do Brasil, e ao mesmo tempo a gente chega aqui em novembro de 2020 e começa a namorar com a igreja e frequentar. A gente veio por causa de Pinheiros Infância, ou seja, uma dedicação, preocupação com os filhos, e Pinheiros foi sensacional nisso, foi decisivo para a nossa permanência, quando depois, assim, soldado no quartel que é trabalho, né, gente? Então, pastor presbiteriano, e a gente conseguiu associar todo o trabalho também da causa da Bíblia, da SBB, com Pinheiros, e nessa vocação pastoral também não teve jeito. Então a gente está contribuindo também hoje como parte da equipe pastoral, faço parte aí como auxiliar do reverendo Arival, e a gente tem contribuído tanto aqui com Pinheiros Infância e todas as áreas da igreja. Estou sempre aqui gravando o Vida Devocional e ao mesmo tempo a SBB também conduz toda a primeira quinta-feira a grande comissão. E esse sou eu, o secretário regional da SBB em São Paulo e pastor auxiliar nessa casa maravilhosa, mas principalmente
pai desses meninos maravilhosos que moram aqui com a gente em São Paulo. Estão de férias aí, cheio de energia para gastar e vamos lá, né? É isso. Ai, que bom. Obrigada, pastor. Obrigada pela sua presença. Claro. E o senhor falando dos seus filhos, eu já pensei, né? Ele tem 2 futuros pais nas mãos e a gente vai conversar sobre isso. Como é que a gente pode melhorar o nosso relacionamento com os nossos filhos? E falando em pais da Bíblia, eu queria chamar já o primeiro pai, que é citado na Bíblia, que foi Adão. E quando a gente vê Adão, Adão não teve um exemplo de um pai humano, né, pastor? Ele teve o exemplo do melhor pai do mundo, não dava para ele errar, né? Mas o que a gente pode aprender com a paternidade de Adão? Que a gente percebe que, a gente sabe que ali naquela família eles tiveram algumas dificuldades, né? A paternidade de Adão é algo muito curioso, como você disse, né? Ele não teve um exemplo humano, ele teve o exemplo, claro, o melhor de todos, que foi o seu relacionamento com Deus, diretamente, e face a face no jardim, né? E daquele momento em que ele justamente resolve afastar o seu coração do coração de Deus, justamente por causa do seu silêncio. Inclusive é um livro, né? O Silêncio de Adão, é um livro de Larry Crabb, muito interessante, que fala justamente dessa omissão. E infelizmente, como nós acabamos de falar, se a gente olhar sempre para Deus como Pai, esse fio invisível do Deus paternal, ele está em toda a Bíblia. Sim. Sempre chamando o seu povo e os seus filhos para esse relacionamento paternal. Mas eu vou trazer em algum momento aqui sempre essa parábola, e no final acho que eu vou querer fechar com ela, porque Jesus resume a história do relacionamento dos seres humanos com o plano salvífico, ou seja, com o plano da salvação, e com o plano de um relacionamento com Deus que se chama Pai, Deus, o Pai cristão, né, o Pai dos seus filhos que seguem a Jesus Cristo, se resume na parábola do Pai amoroso. Por que não dizer assim, né? A parábola do Pai amoroso, ela vai falar dos 2 filhos lá, do filho pródigo e do filho mais velho. Só que eu quero trazer essa parábola justamente conectada com Adão, porque Adão, assim como o filho pródigo, ele resolve se afastar de Deus por causa da cobiça do seu coração. E naquele momento em que ele, no silêncio, quando Eva vem e traz o fruto para ele ali, e ele opta por, mesmo assim, comer daquele fruto que era proibido, ele optou fazer com que o seu coração tivesse um tipo de ganância que fosse, para ele, melhor do que o relacionamento com o seu pai. Muito melhor. E nessa decisão infeliz de se colocar como alguém que não precisava mais de Deus, ou seja, enganado, claro, certamente pela mentira de Satanás, que disse, olha, não vai ser assim, vocês não vão morrer, na verdade vocês vão ter todo o conhecimento, vão ser igual a Deus. Ou seja, autonomia é um perigo muito grande da gente se afastar da paternidade, né? E acontece muito isso com filhos rebeldes, acontece muito isso com pais que realmente não dão uma atenção correta, porque quando Adão faz essa opção, ele é expulso do jardim junto com Eva. E dentro dessa expulsão, meio que quase que um casal antagônico, Paulo vai dizer isso em Romanos, um casal antagônico ao casal que deveria ser o casal primordial, exemplar para uma família eterna, entra o Senhor pecado e a dona morte, de mãos dadas, entram no jardim, né? E entram, na verdade, no coração do ser humano ali naquele momento, e eles são expulsos. Com uma esperança, Deus é o próprio Deus missionário, promulgador, pai que corre atrás dos seus filhos, como o pai da parábola que corre na direção dos seus filhos. Gênesis 3,15, na maldição da serpente, já é o proto-evangelho que nasce ali, prometendo o esmagador da cabeça da serpente, ou seja, da paternidade vai sair a semente, que vai ser a semente da mulher, que vai ser a promessa de um filho bendito, um filho do Pai verdadeiro que vai consertar todas as coisas. Então, assim, na paternidade de Adão, o que a gente aprende? Somos falhos. Precisamos do amor do Senhor. E aí, logo os seus 2 primeiros filhos, que vão trazer algum tipo de esperança, mostra essa falibilidade do afastamento de Deus, onde Adão vai tentar conduzir a sua família. Ele vai lá, Caim e Abel.
seus 2 primeiros filhos, que Deus permite que depois do jardim eles saiam ali e tenham filhos. Mas a presença do pecado mostra para mim e para você que se esse pecado não for dominado, ele estraga uma família. Então a paternidade de Adão nos ensina que a nossa esperança deve estar conectada ao Evangelho. E isso deve ser passado para os nossos filhos. Então, se houve imperfeição em Adão, no segundo Adão, Cristo Jesus, as famílias foram restauradas. Então, eu acho que nesse sentido, a gente aprende com Adão de que a gente deve aproximar os nossos filhos da promessa de um evangelho restaurador. E é claro, é claro, a presença do pecado na natureza humana, ela vai sempre fazer com que essa luta seja intensa. E aí o cuidado que nós devemos ter é não deixar com que essa autonomia do jardim, né, essa autonomia da presença de Deus infecte o coração dos nossos filhos. Então, acho que esse é um aprendizado que a gente pode puxar aí para Adão e dizer, olha, mas houve esperança, e a esperança veio através da nova semente, Sete, né? E aí depois os próximos filhos, e aí você vai até Noé, e de Noé que vai sair uma geração que manteve nesse fio invisível da Bíblia a paternidade de um Deus que, mesmo com as famílias deturpadas, bagunçadas e o que acontece, há uma promessa de renovação de esperança. Que lindo. É muita graça, né? Amém. Eu ouvi uma vez que o pior pecado, de fato, é a autonomia. E quando Jesus fala que ele traz uma criança como exemplo de que a gente deva imitar, é muito menos pela ingenuidade dele do que pela dependência declarada de um pai. Uhum. Né? A gente, às vezes, erra nesse sentido, né? Ô pastor, vamos falar um pouco de Abraão. Sim. Abraão foi chamado pai da fé. Uhum. E lá em Gênesis, ele é chamado o pai de multidões, quando nem havia filhos ainda. Uhum. E ele soube esperar. Abraão tinha uma promessa e ele esperou. Mas a gente pode dizer que, durante essa espera, ele também viveu instabilidades, não é? Viveu. O que Abraão nos ensina, pastor? Abraão, ele nos ensina, justamente como você falou, ele é conhecido como o pai da fé, né? Uhum. E essa operosidade da fé dele vem numa manifestação de obediência daquilo que era a palavra da própria constituição da família em Gênesis. Por isso deixa o homem, a mulher, os seus pais, para formar uma nova família. Debaixo dessa promessa, quando Deus fala para ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, era alguém que já demonstrava uma fé muito grande, porque ele era um homem estável, ele morava numa cidade que tinha de tudo, do bom e do melhor, era como se ele morasse em São Paulo hoje, né? E o pai dele falasse assim, ó, agora você vai para um lugar distante, porque eu vou fazer de você uma família e um povo onde as famílias da terra serão felizes. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, um homem que tem uma visão em que ele não se apega ao natural inicialmente. Por isso ele é chamado pai da fé. Até quando Paulo está falando sobre justamente a questão da circuncisão e da fé, vai falar, olha, a fé se manifestou antes do sinal visível, né? Então vejam que homem impressionante era esse. Mas ao mesmo tempo, mais uma vez, se manifesta a falha do pecado na vida de cada um, né? Sara, a sua mulher, vai lá e faz uma proposta para que eles estivessem ali, vamos dar um jeitinho, vamos dar um jeitinho nas promessas de Deus aí. Vamos ajudar, né? Vamos acelerar esse negócio, está aqui a minha serva, Agar, então eu já venceu o costume das mulheres comigo, eu não tenho mais, e você vai lá, se deita com ela, e ele inocente, né? Ele fala, tá tudo bem, se essa é a proposta, eu aceito. Então, veja, dentro dessa falha do pecado, em não esperarmos a promessa de Deus no tempo adequado, isso serve para os pais, né? Os pais têm que aguardar que as coisas que Deus promete para as nossas famílias, elas vão se cumprir no tempo determinado. Para os nossos filhos, a gente não procurar, inclusive, acelerar as coisas para os nossos filhos, seja na maturidade deles,
seja colocando coisas demais. Nenhum pai é obrigado a dar tudo a seu filho que ele não teve. Isso é aceleração de coisas desnecessárias. E aí é porque a gente quer ver os nossos filhos tendo todas, entre aspas, promessas desse mundo. E o desejo de Sara e Abraão foram materializar antecipadamente uma promessa de Deus. E não era necessário isso. Não era necessário. Então, Abraão foi o pai da fé, falha nesse ponto, onde gera ali Ismael, e desse fruto virou um povo inimigo, né? Sim. Um povo que falou, vai ser como jumenta selvagem, vai guerrear contra o teu filho, vai ser uma coisa difícil. Entretanto, Deus, que é um Deus que não se abala na governança do universo, né? As nossas falhas não tiram Deus do trono. Sim. Mas Ele corrige as nossas falhas e, ao mesmo tempo, Ele utiliza ainda assim as nossas falibilidades, corrigindo o nosso caminho, mas fazendo com que a concretude do seu plano divino, que era, inclusive, trazer o proto-evangelho à tona, se cumprisse na vida de seu filho Isaac. E aí ele cumpre, né? Aí vem, Sara riu, aí falou, por que você está rindo? Não, eu não ri, riu sim. E tem todo aquele diálogo que chega a ser engraçado, né, com Sara. Mas nasce o filho da promessa. Da promessa. Então, ele confia, e eu acho que aí é que vem o grande detalhe de Abraão, que era alguém que se arrependia e, ao mesmo tempo, amava o Senhor acima de todas as coisas com essa fé operosa, que foi sair da sua terra, que foi crer numa promessa, mas no meio do caminho ele titubeou. Contudo, quando Deus fala assim, me dá o teu filho. Ele vai. Ele vai. Ele obedece. Você imagina o que é isso? Não. Subir aquele monte e o filho perguntando, né? E aí, pai, como é que vai ser esse negócio, né? E lá no final, quando diz assim, tá aí a lenha, tá o altar Cadê o cordeiro? e o cordeiro. A palavra de Deus em Hebreus vai dizer, inclusive, que Abraão tinha tanta fé em Deus que ele cria que o seu filho poderia ser ressuscitado. Então, isso era uma promessa que apontava para Cristo. Tanto o cordeiro que depois, quando o anjo enviado pelo Senhor vai lá, não toque no menino. E veja também a disposição de Isaac, né? A gente não pode deixar de um filho obediente. Como que uma paternidade obediente a Abraão gera um filho obediente? Porque Isaac, talvez ali nos seus 15, 16, 17 anos, poderia ter lutado. Esse velho está doido, ele vai me matar, eu vou empurrar ele aqui, vou sair correndo. Ele se rende também. Sim. Ele se rende. Então, um coração operoso, na fé, fé inabalável, que teve que subir aquele monte, uma fé que aponta também, uma atitude de entrega que aponta também para o Calvário, que é o Deus que conduz o seu filho até a cruz. Veja as similaridades desse fio invisível cristocêntrico. Contudo, é uma fé que entrega, né? Eu acho que se tem uma coisa que um pai pode entregar, Lise, é todo o seu coração e dizer assim, os meus filhos são do Senhor. Deus. Falando de Abraão, acho que é isso, né? Verdade. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. Verdade. Pastor Vinícius, eu quero lembrar de dois pais. Eu quero falar de Isaac, né, como a gente já, o senhor acabou de comentar, e de Jacó. Isaac, foi através de Isaac que Deus começou a cumprir a promessa que ele fez para Abraão. Mas Isaac e sua esposa, Rebeca, ele teve também alguns erros de paternidade que ficaram expostos na Bíblia. Tiveram suas preferências, alguns momentos, inclusive, de omissão na educação dos seus filhos. Sim. Mas mesmo assim, Deus cumpriu as promessas que prometeu. E é muito bonito ver, porque Deus usa o nosso pecado e as nossas falhas para cumprir esse propósito, essa promessa de qualquer forma. Corrige ali. Corrige. E o outro caso é o Jacó também, né? Jacó, através de Jacó, a gente tem as 12 tribos de Israel. Mas também repetiu esse erro do pai, quando a gente olha a questão das preferências, né? Porque tem toda a história de José e o decorrer da história de José tem muito a ver com isso também. E aí eu gostaria de saber a sua opinião, como que a gente pode aprender com isso, porque na maternidade, na paternidade, a gente tem muitos erros, muitos acertos, mas muitos erros também, principalmente considerando como pecadores, mesmo tentando acertar, a gente faz várias coisas erradas aí nessa trajetória de maternidade e paternidade. E aí eu queria saber
a sua visão de do que exatamente a gente poderia aprender com esses dois pais, Isaac e Jacó. Uhum. Vamos falar de Isaac primeiro, né? Que é o pai de Jacó, inclusive, e de Esaú. Esses gêmeos que já lutavam ali desde o ventre, né? Um sai agarrado no calcanhar do outro. E eu tenho 2 filhos, isso é muito engraçado, né? Eles estão sempre ali. Aliás, eu sou o caçula. Somos 4 irmãos, na verdade, 3 meninos e uma menina. Imagina uma casa com 4 filhos ali. Eu sou animado, todo mundo animado, né? Nesse negócio. Mas sempre há uma disputa, né? Sempre. E por que não a gente falar nessa noite aqui para esse cuidado entre mãe e pai, para que não haja uma predileção entre os filhos, né? Sejam Sim. quantos vocês tiverem, mas naturalmente, por algum tipo de afinidade, e até mesmo talvez por causa das sequências do nosso DNA, há uma afinidade, aproximação de mãe com filha, de pai. Alguma coisa acontece no mistério da nossa natureza, Sim. que gera algum tipo de predileção, mas espiritualmente isso não é saudável. E aí essa sabedoria que deveria ter sido necessária para Isaac, para a gente é muito fácil falar também lendo a Bíblia agora, né? Mas a gente deve transportar para o nosso dia e tentar não errar. E é por isso que a Bíblia está falando de histórias reais, seres humanos. A Bíblia não é uma fábula, mas ela está mostrando histórias de superação que encontram no Evangelho da Graça a restauração. Isso é ponto. Agora, Isaac, ele tinha uma predileção por Esaú. E mais uma vez, vou apontar a história de Isaac, porque é quase que antagônico, mas elas são 2 antinômios, né? São 2 trilhos e levam para o mesmo lugar ali. Isaac, Esaú e Jacó é como se fosse antagônico ali ao pai e os 2 filhos da parábola do filho pródigo. Se você pegar as 2 histórias e cruzar, elas têm tudo a ver. Só que lá é o pai perfeito, que na verdade, Deus é apontado como pai naquela parábola. Qual foi a problemática de Isaac? A sua predileção. E eu quero jogar justamente no ponto em que ele estava cego e pede um guisado ao seu filho mais velho, a quem ele preferia. E Esaú é a representação de toda a religiosidade imposta muitas vezes. Os nossos dispositivos, né, eles têm internet. E hoje em dia existe a internet do carro, a internet dos aparelhos domésticos. Qual é a necessidade de todos os aparelhos terem internet? É que o ser humano quer controlar tudo, Lise. Então ele quer na palma da mão ligar o ar-condicionado na casa dele, o micro-ondas e tudo, ver como é que está. Isso é ruim? Não é ruim. Mas demonstra um pouco da necessidade do ser humano de estar no controle o tempo todo. Sim. E que o Isaac queria isso. A sua cegueira e a necessidade do seu pedido estava acima do cuidado pelos seus 2 filhos. Por quê? Tudo que ele queria era um prato guisado, ele desejou algo para a sua carne. E a demonstração da sua cegueira revela, na verdade, fisicamente, o que estava acontecendo com o seu coração espiritualmente. Ele queria controlar o seu filho e dizer: traz mais uma vez aquele prato que satisfaz a minha carne. E quando ele faz isso, ele revela todo o seu coração, a sua predileção, aquele era o seu filho preferido, a quem ele queria abençoar, mas ele não tinha se atentado que espiritualmente o desejo de Deus era para Jacó. E ele deveria ter coordenado a relação dos seus irmãos conflituosos para que a promessa de Deus, mais uma vez, né, a promessa de Deus se cumprisse na vida dos seus 2 filhos. Então, no momento em que ele vai repartir, em que ele vai dar a bênção, ele fala assim: ó, antes de mais nada, eu quero satisfazer a minha carne, eu estou cego. Ele não reconhece isso, mas é como se a gente pudesse olhar para um personagem que está gritando, está cego espiritualmente. E dentro desse engano, ele não coordenou a vida dos seus 2 filhos, né? Jacó e Esaú. Eu falava da internet das coisas, ou seja, o controle das coisas. E veja que Esaú, ele só queria entregar aquele guisado para poder receber a bênção, ou seja, é alguém que representa a religiosidade, né? Ele estava ali o tempo todo justamente agradando o seu pai só para receber a bênção. Ou seja,
é o controle das coisas para receber alguma coisa em troca. E ao mesmo tempo foi Jacó, alguém totalmente disperso, o queridinho da mamãe, que resolve enganar o seu pai, ou seja, uma família que estava totalmente disfuncional. Marido e mulher, um contra o outro, e aí não houve ali um entendimento sadio do que seria a promessa de Deus. Agora, Deus corrige, leva Jacó para longe, até que depois do Val de Jaboque, Jacó tem um encontro com Deus, e naquele ribeiro ali, ele é transformado, ele é tocado, e há um encontro de perdão com o seu irmão lá na frente. Mas olha quanta coisa precisou passar para que aqueles meninos, no começo ali, que queriam somente controlar as coisas para receber as bênçãos, né? Ele vai lá, ele engana o coração do seu pai, ele veste uma pele ali e toda uma manipulação. E muitas vezes nós somos assim. Nós queremos manipular a percepção das pessoas para conseguir algo em troca. Ou seja, a gente tem que ter o cuidado para não passar para os nossos filhos que controlar as coisas é algo sadio e que vai trazer algum benefício para a gente. Até mesmo a percepção de ser chamado a atenção, de chamar a atenção para si. Era tudo que Jacó queria, que seu pai o amasse. Mas ele se submete a algumas coisas assim que acabam levando ele para um caminho errado. Mas Deus vai lá e corrige, né? E traz o Jacózão de volta. E Jacó, ele ainda tem um reflexo dessa paternidade de predileção quando ele faz isso com José. E aí os seus filhos, que já foi falado aqui, representam as tribos, né? Os seus 12 filhos ali, e José, que era o seu predileto, ele traz esse reflexo ainda na pontinha lá do seu coração, em que ele podia entregar uma túnica para o seu filho preferido. E como que isso machuca? Então, José foi alguém mimado por seu pai. E ele era tão mimado, que ainda na sua inexperiência infanto-juvenil, ele ia lá e recebia as promessas de Deus através de palavra. E contava para os irmãos. E contava para os irmãos. E os irmãos deviam ficar irados. Irados. E era aquele mimadinho que era, desculpa, viu, gente, que eu vou falar aqui, fofoqueiro. Era ou não era? Era. Os irmãos estavam lá fazendo alguma coisa diferente no trabalho, ele corria para onde? Contar tudo para o seu pai. Então veja que relacionamento conturbado, uma predileção, através, mais uma vez, do controle das coisas, pode trazer uma família disfuncional. Mas José, dentro dessa prioridade de Deus, precisou passar por por várias tempestades na sua vida para que o seu caráter fosse forjado, para que ele fosse formado e depois se tornasse alguém muito mais do que governador do Egito, mas submeteu o governo do seu coração a Deus quando não se vingou dos seus irmãos. Coisa linda, né? A beleza que aparece brilhante é que a falibilidade humana, ela passa de geração em geração, mas a graça de Deus superabunda de geração em geração. É verdade. É incrível, é lindo. É lindo ver isso, né? Parece que quanto mais a gente afunda, a misericórdia cresce. É verdade, é verdade. É demais isso. Eu queria só, já que a gente está falando de paternidade, eu não vou ler, mas eu queria só posicionar você, querido amigo e amiga que está nos acompanhando aí, está nos assistindo. Eu queria que você comparasse uma coisa depois na sua Bíblia, por que o autor posiciona 2 capítulos de Gênesis paralelos. E você vai sempre ver assim, um de dentro, um de fora, um estrangeiro e um nativo, um poderoso e um que está na mais baixa escala social, alguém operoso em riqueza e alguém extremamente pobre. E Deus vai sempre, como Pai, atender a todos e resgatar a todos. O dever de casa é o seguinte, viu, Liz? Se Pode me permite, deixar, por favor, pastor. Olhando para Jacó e os seus filhos, você vai ver Judá no capítulo 38 de Gênesis e você vai ver José no capítulo 39. 2 capítulos paralelos que vão mostrar 2 irmãos criados pelo mesmo pai, mas ao mesmo tempo que, independente da falha dos seus pais, Deus Pai está governando ou não o coração desses 2 irmãos. O que acontece? No capítulo 38, você vai ver Judá se deitando com a sua nora, achando que estava se deitando com uma prostituta, e ele era alguém livre,
com dinheiro e que estava na farra, achando que estava indo para o churrasco com os amigos do trabalho. E no final, pelo caminho, ele se deita com a sua nora porque não cumpriu a sua palavra em cuidar da sua nora e lhe dar filhos através dos seus filhos, por uma criação paternal também totalmente errada. E ele, livre com dinheiro e com toda a liberdade, e alguém mais velho que deveria ter cuidado do seu irmão mais novo, José, antes dele ser vendido. E você vai ver no capítulo 39, José preso, distante, escravo, sem dinheiro, se negando a se deitar com a mulher do seu chefe, dizendo, cometeria eu tamanho pecado contra o meu pai? Então veja como que a paternidade de Deus, nesse sentido, ela muda tudo, muda o cenário, porque não é quem você é o que você tem, nem onde você está, nem o seu senso de justiça, mas é quem Deus representa para você. Que Deus nos abençoe, né? Amém. Nossa, Só por ele, né, pastor? Só por ele. E a gente podia continuar aqui, gente, em Gênesis, só em Gênesis e acabaria o programa, mas não. A gente tem alguns outros pais para a gente falar. Mas antes eu quero chamar o nosso quadro Aprendendo com o Pai. Pode rodar o quadro. Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos falando a respeito de exemplos de pais na Bíblia. E eu convido você a refletir comigo a respeito do exemplo do rei Ezequias, ou melhor, do contra-exemplo dele. O rei Ezequias, ele havia ficado doente e então Deus enviou o profeta Isaías para alertar que ele iria morrer e então ele precisava deixar em ordem a sua casa. O rei Ezequias então ora a Deus, Deus escuta a sua oração e lhe concede mais 15 anos de vida. Ao longo desses 15 anos a mais de vida que ele teve vitórias, ele constituiu mais riquezas, ele era um rei poderoso e ele teve um filho, Manassés, que reinou em seu lugar. Mas a gente vê aqui na Bíblia que Manassés não foi um bom rei. Lá em 2 Crônicas 33, versículos 1, 2 e 9, diz o seguinte: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Gente, talvez ao longo desses 15 anos, Ezequias, ele não priorizou ensinar a Manassés a amar o Deus verdadeiro. Porque Manassés, então, aos 12 anos, quando seu pai faleceu, ele levou toda aquela nação a fazer coisas abomináveis ao Senhor, a servir outros deuses. Ele próprio servia a outros deuses, porque não havia aprendido a servir ao Deus verdadeiro. O rei Ezequias, ele se ocupou com muitas prioridades, mas ele deixou de lado o que era principal, que era passar o legado da sua fé para o seu filho Manassés. E aqui cabe a gente refletir. Como é que a gente tem equilibrado as nossas prioridades? A gente não pode deixar de priorizar, levar aos nossos filhos aos pés da cruz, apresentá-los a Cristo. A gente tem que ler a palavra de Deus, a gente precisa levar os nossos filhos à igreja, a gente precisa testemunhar, sermos exemplos, a gente precisa mostrar para os nossos filhos o que Deus tem feito em nossas vidas, apresentar a eles o único e verdadeiro Deus, para que eles possam amar, para que eles possam servir a esse Deus. Porque um dia a gente não vai estar mais juntinho dos nossos filhos. E aí a gente vai ter plantado no coraçãozinho deles a palavra de Deus, esse legado de fé. Diferentemente do rei Ezequias, que a gente possa, dentro de tantos afazeres que a gente tem, que a gente possa priorizar, levar a fé que Deus tem colocado aos nossos corações também aos nossos filhos, que a gente possa priorizar, passar esse bastão da nossa fé para eles. Que Deus nos capacite e nos abençoe nessa tão importante missão.
Obrigada, Raquel. Muito obrigada, porque você trouxe essa esperança tão grande para a gente. Eu sempre falo, quando acaba esse quadro, que a Bíblia sempre nos traz esperança. Mas como eu estava falando, vamos pular lá para Davi, pastor. E vamos falar sobre esse pai. Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. A gente sabe que ele era um homem que tinha uma grande fé também, quando a gente olha para ele lutando contra o gigante. Quando ele estava também lutando contra o rei Saul, como ele teve fé de que Deus o protegeria ali. Mas quando a gente olha para a paternidade de Davi, a gente vê inúmeras falhas na sua vida, né? Mas quando a gente vai para Salmos, a gente vê a humildade de Davi. Davi soube reconhecer o pecado. Davi soube se ajoelhar no chão e falar, eu não mereço nada disso, né? É pelo Senhor. E a gente pode dizer que uma das grandes características da paternidade de Davi foi a humildade ou não? Isso veio após a paternidade? Eu quero crer que a humildade, e aí a gente vai entrar nessa questão da paternidade de Davi, ela sempre foi vamos dizer assim, estava sempre no cerne do coração de Davi, a humildade, e a humildade que gera arrependimento verdadeiro, que é a humildade de reconhecer que você é pecador, né? Por quê? Porque se você vê justamente alguém que está vencendo um gigante, lá no começo, que é Golias, né? E alguém que lutou sem soberba, porque ele disse, olha, não é pela minha força, né? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Não é a mim que você afrontou, não é o meu nome, Davi, mas é o nome do Deus de Israel. Então, hoje o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Então, tá tudo certo. E a confiança dele era tal, porque ele tinha algo que revelava o seu coração desde antes. Talvez aquele Davizinho, compositor, com a sua harpa, olhando as ovelhas do seu pai, era o coração do adorador. E todo pai precisa ser um adorador, todo pai precisa trazer a adoração à existência dentro da sua casa. E era isso que Davi fazia. Quando ele compunha os salmos, quando ele exercia a sua música, ele mostrava alguém que reconhecia-se totalmente dependente de Deus. E esse é o ponto. Davi sabia que o que ele precisava fazer só seria feito na dependência de Deus. Pais precisam trazer a adoração porque reconhecem a dependência de Deus. E nessa dependência, quando está tudo ok com a adoração, a gente vence gigantes e transpõe muralhas. Foi isso que ele fez, mas na confiança de que quem executa a vitória é o Senhor. Agora, um outro gigante, ele não venceu, que foi o seu adultério com Batseba, justamente porque ele se viu utilizando a força do seu braço. Quando ele foi lá para o terraço da vida, ele disse, está tudo bem, eu tenho tudo, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou o rei desse povo. E quando ele devia estar na obra do Senhor, que era batalhando pelo seu povo lá na frente de batalha, ele estava olhando para uma janela do nada, onde aparecem as tentações. Então, justamente quando a gente não está fazendo a obra do Senhor, ou seja, a vontade de Deus, é que as tentações podem se tornar agulhas atrozes a ponto de nos picarem e nos envenenarem. Então, esse é o cuidado, né? Trazer a adoração, a dependência e o cuidado com a distração da força do nosso braço, né? Dizer, eu posso. Então, eu posso ter aquela mulher. E na sequência desse pecado e dessa problemática com Davi, é que ele traz à tona Davi teve a família mais disfuncional da Bíblia. É verdade. Filho matando filho, filho estuprando irmã, e mesmo assim você olha, como pode esse homem ser um homem segundo o coração de Deus? A gente volta para o primeiro ponto. Um adorador que humildemente se arrependia. E é o Salmo 51. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você não crê nisso, arranca o Salmo 51 da Bíblia, que ele não serve para nós. Se for assim, não, Davi não podia ter sido ele. Não poderíamos estar aqui. Sim. Se não fosse a graça de Deus, porque Davi vai dizer assim, olha, eu me arrependo e por favor, Senhor, restitui em mim a alegria da salvação. Salmo 51. É verdade. Nós podemos falhar como pais. E vamos falhar. Sim. Mas o amor do Senhor vai nos cobrir as multidões dos nossos pecados
que nós podemos levantar e ensinar isso para os nossos filhos. Eu acho que esse foi o grande legado, inclusive, que ele deixa para Salomão, filho da mulher com a qual ele adulterou. Então, o Deus da graça é o Deus que pega famílias quebradas, vasos quebrados, e é o especialista em restaurar vasos quebrados e torná-los um só. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É verdade, é verdade. É isso? Pastor, vamos dar um pulo lá para o Novo Testamento agora? Claro. Vamos chegar lá em Mateus e vamos encontrar José, o pai de Jesus. José foi um homem que amou a Maria, né, a sua futura esposa, de forma exemplar, tanto que ele preferiu fugir, né, secretamente para não difamá-la. A gente só não sabe, a gente sabe que ele foi um homem humilde, um homem trabalhador, um carpinteiro, mas a Bíblia não fala muito de José como pai. E ele foi o pai humano do nosso Salvador. Sim. O que nós aprendemos com a paternidade de José, pastor? O caráter, né? O caráter de um homem que, segundo a tradição, ele poderia ter denunciado a sua esposa para se livrar daquele problema que talvez fosse vergonhoso. Uma mulher grávida, que ele ainda nem tinha conhecido, né, ou coabitado, ou seja, relação sexual. Sim. Ele não teve. E ali ele resolve, para não difamá-la, ele sair em secreto, né? Para que, na verdade, ele fosse o culpado. Sim. Veja o caráter de José e o amor dele por Maria. Mas a palavra de Deus, mais uma vez, né? A palavra de Deus é que muda os nossos caminhos. Se naquele momento Deus fala com ele em sonho, é como a maneira como a palavra de Deus chegou ao seu coração. Ainda não estava lá todo o cânon sagrado formado, né, o Novo Testamento, etc., apesar de que ele tinha contato com o Antigo Testamento, mas Deus se revelou e aprove a falar com ele através de sonho. E ele acolheu e obedeceu. E ele acolheu e obedeceu. Então é um pai de caráter, obediente, ama a sua esposa acima de tudo, mas nada poderia ser feito conforme a cultura e a lei judaica se não fosse através do pai. Porque o pai é que levava o seu filho para a apresentação, por exemplo. O pai é que ensinava os caminhos da palavra do Senhor. A mãe também. Aí você vê muitas vezes Maria guardando tudo no seu coração. Então, apesar da Bíblia não falar, mas ela nos revela muito que, pelo menos até os seus 12 anos, José foi alguém estritamente, dedicadamente trabalhador, carpinteiro. Sim. E eu ouso dizer que ele ensinou o ofício a Jesus, porque Jesus também foi conhecido assim também. Sim. Então a gente não pode ter aquela imagem. Já está do lado ali, né? Convivendo bem de pertinho mesmo. Posso falar uma coisa assim minha? Pode, por favor. Eu fico imaginando, isso é meu, tá, gente? Não está na Bíblia, mas eu fico imaginando todas as dores de Jesus na cruz do Calvário. Quando ele olha para sua mãe aos pés da cruz, e aí isso é uma teoria minha, tá? Particular, por favor. Mas entenda como que José deve ter feito tanta influência no coração de Jesus que as dores que Jesus sentiu na cruz, ele deve ter se lembrado de seu pai. Porque ele é preso no madeiro. E tudo que seu pai lhe dava era com carpintaria, com madeira. E quantas vezes, brincando ao redor do seu pai, farpas não entraram nos pés ou nas mãozinhas do pequeno Jesus e seu pai correu para tirá-las. Sim. E naquele momento em que ele é cravado na cruz, quantas farpas não entraram naquela cruz rude e terrível, não entraram nas costas do seu pai, de Jesus, e ele não deve ter se lembrado de todas as farpas que o seu pai José o ajudou a tirar durante a vida. E aí vem um clamor que é muito maior do que carnal, mas espiritual, quando ele diz assim, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, ou meu pai, por que me abandonaste? Então ele sentiu com certeza, na pele, tanto o abandono espiritual, porque estava longe do seu pai, perdendo o relacionamento com seu pai, a quem ele mais amava, por causa da distância, do peso do pecado, das nossas doenças e mazelas que foram lançadas sobre o seu ombro, mas ao mesmo tempo se lembrando ali carnalmente de como foi difícil a distância do seu pai, que já não estava mais ali, veja. Mas ele cumpre a sua missão, e isso, digo mais uma vez, isso é uma teoria minha, tá?
talvez eu ainda escreva alguma coisa sobre isso. Por favor. Mas ele vai lá e, como um filho responsável que deveria paternalmente cuidar da viúva, sua mãe, ele cuida dela e diz, mulher, eis aí o teu filho, olhando para João, né? Eis aí a tua mãe. Foi altamente responsável, característica que ele herdou do seu pai terreno chamado José. Alguém que cuidou da família o tempo todo. Então, desculpe a emoção, mas eu fico imaginando Jesus pequenininho, correndo na carpintaria e José cuidando dele, tirando as farpas da sua vida. E na cruz o pai não poupou. Não poupou. Não poupou. Das farpas, por amor a nós. Dos espinhos. Foi por nós. Não tem como não emocionar. É verdade. Que lindo, pastor. Muito bom, né? Muito Pode bom. ser uma visão particular, mas conectou diretamente com o meu coração. Sim. Isso foi um olhar que o Espírito Santo colocou, né? No Com seu certeza. coração, Amém. uma forma bonita de enxergar esse momento da cruz. Também me emocionei aqui. Amém. Vamos falar de Jairo agora. Jairo, um pai desesperado, mas crente, né? Porque não teve dúvidas que Jesus poderia salvar sua filha. Não teve vergonha, reconheceu sua pequenez, mesmo com o chefe da sinagoga, mas olhou e falou: eu preciso de Jesus e ele pode me ajudar, né, nesse sofrimento. Então, apesar do desespero que a gente consegue entender ali na Bíblia, tem muita fé, né? Então, muito bonito de ver essa história. E como é que o senhor enxerga esse aprendizado de Jairo? A gente tira algumas lições da vida de Jairo. Primeiro, para você, pai, Deus nunca se atrasa naquilo que Ele tem planejado para o seu filho e para a sua filha. Mais uma vez, não se apresse, né? Verdade. E a pressa era uma questão crucial para Jairo. Por quê? Naquela caminhada, quando ele chega até Jesus para fazer o pedido que vá à sua casa para curar a sua febril filha, ele tinha tudo cronometrado no seu coração. Vai dar tempo, eu vou chamar Jesus, ele vai até a minha casa e vai curar essa febre. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, pai, nesse momento que você está assistindo isso aí, o melhor lugar para entregar os seus filhos é aos pés de Jesus, porque diz o texto lá que Jairo se lançou aos pés de Jesus. E nós precisamos lançar a nossa família aos pés de Jesus. Em segundo lugar, o nosso tempo, a nossa agenda não vai reger a agenda do soberano Deus. Porque veja que no começo eu falei que nesses pares que você vai ver na Bíblia, um de dentro, um de fora, um rico e um pobre, na caminhada do tempo de Jesus, quantos anos tinha a filha de Jairo? 12 anos. Quando ele vai no caminho e a multidão o comprime, é o trecho que está entre o pedido e a ressurreição da filha de Jairo, é o trecho que a mulher do fluxo de sangue está ali. Quantos anos a mulher do fluxo de sangue padecia com a doença? 12 anos. 12 anos. Quantos anos tinha a filha de Jairo? 12 anos. 12 anos. O tempo de Deus é perfeito. Deus nunca se atrasa. Ele cronometrou aquele dia, o Deus do universo, o tempo favorável, para que nos 12 anos daquela mulher, ele faria o que era certo para ambos. E ele para atender a todos, porque ele era o chefe da sinagoga, o cara de status poderoso, considerado moralmente, e ela era repudiada, tripudiada, que não podia adorar. Era mulher, não podia tocar sequer no rabi, impura como ela estava. Ou seja, ele podia adorar, ela não podia sequer expressar sua adoração. Ela vai lá e recebe o toque poderoso de Jesus, né? Que é muito mais do que ela tocar de uma forma supersticiosa, né? Eu toco e corro. Isso vai dar certo. E Jesus fala, não, venha público, porque o toque, eu é que te dei esse toque, que é a fé que eu te entreguei em mim, essa fé é curadora, salvadora, perdoadora. Vai, fique livre desse mal. A tua fé te salvou. Agora, nesse tempo, imagina a cabeça de Jairo. Então, em último lugar, o que eu quero dizer e resumir, tudo que nós planejamos para os nossos filhos, Deus tem sempre muito mais do que pedimos ou pensamos para entregar para eles. Porque, veja, Jairo foi atrás de Jesus por uma febre e Jesus entrega a ele uma ressurreição.
para a glória de Deus. Amém. Ou seja, a ressurreição foi algo muito maior. E Jesus chega para ela e diz assim: Jairo, o que eu tenho para lidar com a sua filha e o que eu tenho para lidar com os problemas da sua agenda é para mostrar para você que eu sou o governante do universo e o governante da sua casa. Porque quando os discípulos tinham enfrentado uma tempestade, Jesus vai lá e acalma. O jovem gadareno estava lá com um exército de demônios, ele sem suar uma gota de sangue liberta aquele jovem. E da mesma forma ele toma a menina pelas mãos e diz: docinho, está na hora de levantar. Porque Jesus lida com a morte como alguém que acorda do sono, como desperta o seu filho do sono. Então, o que nós precisamos e o que Jesus ensina para Jairo naquele dia a gente precisa despertar os nossos filhos para a realidade espiritual de que Jesus lidou com a morte porque ele é o governante do universo e nem a morte pôde detê-lo na cruz do Calvário. Amém. Eu acho que é isso, a gente pensar assim, né? Então, Deus tem sempre muito mais do que pedimos ou pensamos. Graças a Deus. Infelizmente, a gente está chegando ao fim. Pois é. Eu quero chamar o nosso quadro, antes de terminar, 3 perguntas. Pode rodar o quadro. Pastor, qual era o nome do seu pai e o que o senhor mais admirava nele? Bem, o nome do meu pai é Nilson Ribeiro Luz, né? Eu sou o Júnior, Nilson Ribeiro Luz Júnior, e o que eu mais admirava nele era a sua piedade em relação a Deus e por ter sido um homem trabalhador. Ele era muito trabalhador. E o que é ser pai para o senhor? Bem, ser pai é um dom, uma dádiva de Deus que revela a nossa fraqueza e a nossa dependência de Deus também. E como o senhor gostaria que a Valentina respondesse a primeira pergunta? O que ela mais admira no senhor? O amor a Deus, temor a Deus e o fato de que eu sou uma pessoa, ou fui uma pessoa que amou a mãe dela e a ela. Obrigada, pastor Muito Vinícius. bom, eu fiquei muito feliz. A gente está muito feliz pela Desculpa sua se eu presença aqui. falei demais, eu não Imagina, sei. de jeito nenhum. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar? A gente tem 1 minutinho. Olha, se tem alguma coisa que a gente pode olhar também na Bíblia, e é olhando para esse pai, que é o próprio Deus, e está representado na figura do pai lá, da parábola do filho pródigo, é esse pai que corre, que nos chama de filho porque nos dá uma nova aliança, que coloca uma sandália para a gente enfrentar a caminhada da fé, e uma roupa nova, porque essa roupa nova é veste de alegria conquistada pelo sacrifício de Cristo Jesus. Faça como esse pai que ministra a vida sobre os seus filhos, faça como Jó, que de madrugada ministrava e orava pelos seus filhos. Acho que esse é o recado para a gente pensar em pais da Bíblia, esse Deus que é pai e que nos ama, independente dos nossos pecados, ele corre até nós e ele se relaciona conosco por amor. Graças a Deus. Coisa linda. Obrigada, pastor. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Eu acho que, como eu tenho falado nesses programas com os nossos pastores, eu não tenho nem o que falar aqui para fechar esse programa. Mas o que ficou para mim foi desde o primeiro, que era claro, o que nos leva a errar é o afastamento de Deus. Nós precisamos estar dependentes, colado nele, aos pés dele. E ele tem graça, porque é um belo lugar na graça de Deus para paternidade, para maternidade. Um super beijo e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau.